Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Eu estou animada, estou falante hoje, porque hoje a gente veio à sede da 11ª Coordenadoria Regional de Educação, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Ilha do Governador, um bairro que tem União da Ilha, tem toda uma margem voltada para a Baía de Guanabara, enfim. Fez aniversário ontem, então estou feliz, estou contente. A plateia é muito boa. Você que acompanha a gente no Hashtag Educa está aí vendo os itinerantes que a gente tem feito pela celebração dos 25 anos da Multirio. A gente tem ido às escolas, a gente tem ido às CREs, ou seja, a gente tem ido aos nossos parceiros. A Multirio só existe porque a gente tem essa parceria, essa troca, e a gente está a serviço, sim, da educação pública de qualidade, educação pública municipal do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui com uma plateia que a gente já estava num bate-papo aqui conversando, uma plateia show de bola, que é o pessoal da Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira, aqui na Ilha do Governador. A garotada veio para cá e hoje a gente vai conversar sobre um tema super, eu acho, instigante, eu acho poético, interessante e que não pode ficar de fora da sala de aula. Para conversar hoje sobre cinema na escola, que é o tema da gente, a gente trouxe o professor da escola do Conjunto Praia da Bandeira, que a gente já vai apresentar ele melhor, o Pierre, que também é diretor da Multirio, mas eu antes quero agradecer a professora Tânia Bendas, que é a coordenadora aqui da 11ª CRE, que recebeu a gente com o maior carinho aqui, preparou lanche para a equipe, abriu espaço, carinhosamente está recebendo a gente aqui na CRE. Muito obrigada. E também ao nosso entrevistado, que é diretor da escola e trouxe todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre cinema na escola, sobre a importância dessa linguagem, como trabalhar ela e deixar de pensar, talvez, que cinema seja só uma mera ferramenta pedagógica e possa ir além. Então, para isso, a gente conversa com o professor Eduardo Santos, que é professor de artes e diretor adjunto da Escola Municipal Praia da Bandeira, Conjunto Praia da Bandeira, aqui na Ilha do Governador. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, professor. Fico muito feliz de estar participando dos 25 anos da Multirio. Feliz em dobro, porque o Cineclube nas escolas está fazendo 10 anos também, né? Então, falar de uma paixão que nasceu dos professores, que circula por toda a rede, é muito, sabe, é muita felicidade para a gente. Obrigada, professor. Felicidade também. Você que está acompanhando, você vai ver, ele tem um trabalho fantástico com os alunos. Não é à toa que ele está hoje aqui dividindo a experiência com a gente. E Pierre Meirelles, que é assessor da Diretoria de Mídia e Educação da Multirio, diretor de vários programas, diretor de cinema também. Muito obrigada, Pierre, por dividir com a gente a sua experiência. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Obrigado o convite de participar do programa aí, em comemoração aos 25 anos. Estou muito feliz de estar aqui também e poder dividir aqui um pouquinho de tudo que eu aprendi fazendo cinema e fazendo TV, dentro da Multirio, inclusive, com todo mundo. Obrigada. E você que acompanha a gente já sabe, você participa pelas postagens no Facebook, conta pra gente a sua experiência, envie suas perguntas. E se você estiver acompanhando a gente pela NET, no canal 26 pela TV, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe, a gente quer te ouvir. Eduardo, para começar, você tem uma experiência longa de cineclube na sua escola. Então vamos definir como que funciona um cineclube e o que é um cineclube. Eu participo de um projeto chamado Cineclube nas escolas, né? É um projeto que ele tem uma vertente tripla, né? A gente tem um momento de exibição de filmes na escola, tem um momento de produção e tem um momento que a gente debate, a gente troca informação, compartilha. Né? Mas o cineclube, ele é uma experiência, por exemplo, se a gente pensar, é um momento de debate, é um momento de exibição. Quando você fala em clube, como é que isso funciona na sua escola? Sim. Cada escola desse projeto ficou de dar uma cara para ele. A nossa escola, eu trabalhava dentro das minhas aulas de arte, né, principalmente. A gente tinha um momento, pelo menos uma vez por mês, para parar, assistir um filme não comercial, um filme ou distribuído pela própria rede, ou um filme fora do circuito, e a gente olhar aquilo como um objeto artístico, entender
como foi feita a produção, pensar quem está envolvido, que linguagem é aquela, como que a gente pode se apropriar daquela linguagem, e trabalhar isso num outro momento. No caso da sua escola, você trabalha com alunos de que ano a ano dentro do Cineclube? Do segundo ano Isso. ao nono. Abrangendo Então, todo vale mundo. também para os pequenos. Para todo mundo. Você vai ver agora um pedacinho desse trabalho do professor lá na escola, Conjunto Praia da Bandeira. O Cineclube na escola casava certinho com a ideia que eu tinha de como tinha que ser uma leitura de imagem com uma turma. Uma coisa mais dinâmica, uma coisa que falasse a linguagem que eles gostam, que eles entendessem, que a partir daí eles conseguissem entender determinados elementos que só explicando no quadro, ou no papel, ou numa imagem estática, eu não conseguia passar para eles. As lembranças vêm em vão pro mar, foi pro mar, pra não mais voltar, marcheou malemar, e cá chegar, me venho aí dagar, ao bela do mar, e me venho a encontrar. O primeiro vídeo que a gente produziu, o curta aí, ele foi feito por uma mostra de cinema que teve na escola, né? Então, o trabalho que eu tive com eles foi de juntar eles, explicar o que cada um fazia dentro do filme, cada um assumiu o seu posto, eu trabalhei o que cada um podia fazer e eles montaram o filme sozinho. Então, eles foram câmera, eles foram os atores, eles editaram o vídeo e foi uma experiência muito interessante. Então, galera, meu nome é Rony Felipe, eu sou da Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira, que fica na Ilha do Governador, e hoje meus amigos estão participando do programa Escola Câmera Ação. Você acabou de assistir a produção dos alunos e aqui com a gente na plateia, a gente tem a Natália Alves, não é isso, Natália? Que é aluna da Escola Municipal lá, Conjunto Praia da Bandeira, e que participou dessa produção, né? O microfone já está chegando. Eu queria que você contasse para a gente, Natália, sua experiência, assim, como é que foi produzir um vídeo, fazer cinema, ter contato com essa discussão sobre o cinema, como é que foi? Bom, não foi uma coisa muito difícil. Eu pensei que fosse complicado, mas não foi. Eu gosto muito de filme. E eu tinha até comentado de uma apresentação que eu e o Eduardo tínhamos feito. De uma apresentação da mostra de dança. E eu ainda tinha comentado com o Eduardo. Poxa, Eduardo, a gente podia fazer um filme aqui na escola, né? Um filme, assim, eu suponho até de terror, um filme, assim, de ação. E o Eduardo foi e falou assim, nossa, muito legal, eu também gostei, e o pessoal também estava lá. E eu falei assim, bom, espero que esse filme, ou a gente faça um filme. E o Eduardo tinha comentado sobre esse cine curta aí que ele ia fazer. E ele foi falando sobre como era, o que ia ser, como ia ser. E assim, eu achei muito divertido, porque estava todo mundo junto e cada um foi falando o que a gente ia fazer. Foi uma coisa divertida, estava todo mundo junto e, assim, ele estava lá junto, falando, e, assim, foi bem divertido, muito legal. Vocês chegaram a filmar, a gravar? Como é que foi esse processo? Quem fez o quê? Bom, nesse dia eu acho que eu não estava. Eu estava nesse dia? Pode falar. Estava na produção? Produção É. também faz parte do cinema. Eu estava na produção, ajudando o pessoal a gravar, né? Para todo mundo fazer o vídeo. Cada um tinha o seu papel no vídeo, cada um ia fazer o seu papel. E tinha o pessoal da produção que ia ficar lá. E, assim, muito divertido, uma coisa, assim, bem divertida, uma coisa diferente que a gente fez na escola. Agora, Igor também participou de uma produção na escola, né? Vamos passar o microfone para o Igor? É Igor Nascimento, né? Isso. Igor também participou de uma produção na escola. Você já tinha feito cinema antes? Não.
A verdade é que eu, particularmente, eu gosto muito de cinema, gosto muito de ver filme. E quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter esse projeto na nossa escola, foi, assim, algo muito interessante. Eu realmente gostei muito. Fiquei nervoso, porque câmeras, eu não sou muito acostumado a isso. Mas, sim, eu achei muito interessante. Foi muito legal. Essa experiência, você já tinha pensado em viver ela na escola, ou você acha que isso, de repente, não era possível de acontecer na escola? Na verdade, assim, na escola eu nunca achei que isso seria possível. Até me surpreendi muito pelo esse fato de ter acontecido isso na minha escola. Olha, isso é um detalhe interessante, né? Igor, Porque... é uma surpresa, é uma alegria e uma tristeza ter o Igor na escola. Ah, porque, é, professor? Porque eu conheci o Igor esse ano, eu conheci, né? E, sabe, um garoto quietinho, tá tímido. Quando a Multirio foi lá na escola, que ele participou do primeiro projeto, que ele abriu a voz, que soltou esse vozeirão, eu falei, caramba, por que esse garoto está no 9º ano? Ele já está no 6º. Porque já está saindo, né? Vai perder o talento. Quando a gente descobre o talento, ele está deixando a gente. O Igor é um aluno que eu gostaria de ter encontrado ele já pequenininho lá na minha escola. Cara, porque tu é um talento. Pode falar, Pierre. Eu acho bacana eles falarem assim, porque é importante desmistificar que o fazer cinematográfico dentro da escola, o audiovisual, é uma coisa complexa. Não é. Tanto que eles conseguiram, e isso é muito possível para todos. Assim. É bacana reforçar isso, né? Que a experiência ela enriquece e ela é fácil. É só uma questão de vontade e de reunir um grupo, naturalmente, porque é uma experiência coletiva. Agora, já que a gente estava falando sobre o cinema não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Apesar de ser uma arte, cinema é texto, né, Pierre? Ele é imagem em movimento, mas tem uma narrativa ali e é texto. Qual a importância de saber fazer essa leitura de texto já na escola? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em cinema, de repente, você que está acompanhando a gente aí deve estar pensando, na graduação ou no ensino médio. Não, o professor tem a experiência de começar com os do 2º ano. São pequenos, estão ainda num processo de alfabetização. Eu acho que é muito importante, porque o cinema ele tem uma vocação didática, pedagógica. Então, assim, se você começa a trabalhar isso desde cedo, você capacita esses alunos a terem uma formação crítica, onde eles vão poder, na vida, fazer análises mais conscientes e escolhas mais bacanas para eles mesmos. Assim, eu acho que eles vão, além de tudo, acrescentar um repertório cultural, porque a gente tem essa possibilidade de viabilizar esse acesso às produções culturais, às produções cinematográficas e ampliar o universo, né? Não só no cinema, mas nas outras artes, porque o cinema acaba trazendo as outras artes também e as outras expressões para dentro daquilo que a gente chama de obra. O que o Pierre falou, vou pegar o gancho para a sua fala anterior, você falou que dentro do Cineclube, uma das coisas que você faz é apresentar a produção cinematográfica que não é a de grande circuito, se a gente pensar em blockbuster, né? Sim. Porque isso é uma forma da gente mostrar outras narrativas, outras estéticas, e assim, ter mesmo uma multiplicidade de olhares e de possibilidades. É o horizonte, sim, com certeza. E entender que como na música tem vários sons diferentes, vários tons diferentes, no cinema é a mesma coisa. Então, tem linguagens diferentes, tem estilos diferentes. Identificar essas diferenças é muito enriquecedor. Vou aproveitar. Cadê o microfone de novo? Eu hoje vou dar trabalho ao pessoal da produção, porque hoje eu estou falante, eu estou feliz de estar aqui, eu tô que tô hoje. Igor, olha só, Igor e Natália, mudou a maneira depois que vocês fizeram a produção de cinema, mudou a maneira de olhar para filme de uma maneira geral, assim? O que mudou? Se mudou e o que mudou? Sim, na verdade, mudou realmente a maneira de olhar, porque eu já comecei a ver o filme de uma forma diferente. Pude perceber que, para quem está assistindo, é muito mais fácil, na verdade, porque quem está fazendo é mais difícil. Tem câmera, tem algo que, assim, sabe, eu não sei explicar, eu sabia explicar. Mas é algo muito, muito incrível. E eu comecei a olhar para o filme de uma forma diferente. A gente tem um amigo na ponta ali também. Natália, quer complementar? Sim. Mudou a sua maneira de olhar? Mudou bastante. Eu gostava mais de filme de terror, não gostava muito de ação, nem essas coisas assim. Então, depois que a gente começou a fazer um cine curta na escola, aí a gente
eu comecei a gostar mais de filme de ação, porque tem efeitos legais, tem um modo diferente. Porque, assim, às vezes tá uma pessoa lá no lugar ali, daqui a pouco, de repente, ela some, do nada. Ou então a pessoa tá ali e ela some. Então, assim, é interessante porque ela vai mudando, a pessoa muda de posição, a pessoa muda de lugar, muda de roupa do nada. Então, assim, é interessante porque eu fui começando a gostar dos filmes. Então, assim, se você vê, como o Igor falou, é mais fácil. Mas a pessoa que está lá na câmera fazendo é difícil, porque a pessoa começa a ficar nervosa, fica, como é que eu vou fazer, e começa a ficar nervosa. E aí, conforme o tempo, a pessoa vai se acostumando com a câmera. Eu era um tipo de pessoa que não gostava de câmera, mas me acostumei. Pegando um gancho no que ela falou, o que eu acho mais bonito nesse tipo de trabalho é o engajamento deles. Então a Natália estava falando assim, agora eu boto a mão na massa e vou, aí se envolve, entra pro Grêmio, sabe, e entra lá como representante de turma, e é representante do SEC, e se envolve na escola, e a escola fica mais bonita por causa disso. A gente estava falando, né, Pierre, sobre múltiplas leituras. Acho que a leitura de mundo também fica ampliada, e aí permite talvez que vá para outros espaços, o Grêmio, etc. e tal, Claro. porque, né, fez uma Abriu uma abertura. janela, né? É uma ponte para outras realidades, para outros universos, para outras leituras. Então isso possibilita ao espectador, né, no caso o aluno, atuar em várias áreas, porque na realidade isso muda, né, vira uma chave, digamos assim, né? Eu acho sempre que isso é muito válido, né? Por isso que é bom a gente ficar atento e sempre investir nesse tipo de leitura, né, que é o que o cinema traz. Agora, por falar em ficar atento, hoje quando a gente chegou aqui para gravar o Hashtag Educa aqui na CREA, a gente teve a feliz surpresa e coincidência, mas eu não acredito muito em coincidência, né, que a nossa funcionária da limpeza aqui, a Rose Dias, não é isso? Rose é uma apaixonada por cinema e o filho faz faculdade de cinema na Bahia, não é isso, Rose? Sim, boa tarde. Boa tarde. É muito prazeroso, assim, né? Porque ele enveredou assim pelo cinema, mas ele sempre foi apaixonado pela leitura e tudo começou com a leitura, né? Foi influenciado muito com Maurício de Souza, os gibis. Eu dava muito para entreter ele, os gibis para ele ler, né? E ele gostava muito de leitura. E nisso ele foi se apaixonando, foi crescendo, foi se apaixonando cada vez mais pela leitura e se apaixonou pelo cinema também, assim como a mãe também, como filmes, né? E é muito bom, né, saber que ele se decidiu pelo cinema. Agora, você acha que... eu vou pegar essa fala dela, que essa fala dela é espetacular, mas antes eu tenho que fazer um parênteses aqui. Você tinha, na sua época de escola, contato com o cinema? Você traz isso na memória de alguma maneira? Como é que o cinema entrou na sua vida? É assim, eu nunca fui muito de variedades. O negócio era cinema, era também leituras, né? Lia muitas revistas, gibis na época. E fui apaixonada pelas histórias dos livros, né? E assim fui me apaixonando pelo cinema. E meu filho também foi pelo mesmo caminho. Rose, eu estou apaixonada por você também. Olha só, ela está falando uma coisa incrível, porque ela está falando de gibi, que é storyboard, se a gente parar para prestar atenção, e tem a ver com linguagem de cinema, né? Ela está falando de leitura, que é repertório e narrativa. E ela está falando apaixonada, né? O olho chega a brilhar quando ela fala do filme. O cinema faz isso com a gente. Transporta aquela paixão pela gente, sabe, aquela película que está ali na frente. Mexe com o emocional, mexe com essa coisa. Isso é o bonito. E é uma paixão não só como espectador, porque quando você começa a realizar, seja onde for, em que área for dentro da produção cinematográfica, você cria um encantamento que, enfim, isso é uma marca indelével na sua vida. Assim. Eu acho que muda o DNA de qualquer um. Qualquer um que trabalha com audiovisual e com cinema leva isso para sempre, seja por um período curto ou para a vida inteira. Assim, né, do ponto de vista profissional, você fica marcado. Isso que vocês estão falando, tinha uma pergunta aqui que eu já me perdi no meio do roteiro, mas é o seguinte, o cinema ele tem a possibilidade de trabalhar olhar e sentir. E a gente no cinema sente de várias maneiras, né? Desde uma trilha sonora, a textura que é dada na iluminação, né? Isso, você tem tanta coisa ali que faz com que isso aflore, né? Sim. Desperta uma emoção que está lá dentro guardada que você nem sabia. Muita gente se pega chorando por um filme que nem a temática é muito emocional. Mas, às vezes, aquela luz te lembra alguma coisa, te desperta um sentimento que estava guardado. É muito... É porque é uma vivência, né?
Eu acho que é uma imersão de vivência. Você traz isso, né, para a tua vida, enfim. Né? É uma experiência sensorial, é uma experiência estética, ideológica, enfim. Eu acho que é tanta coisa. A gente tem participação aqui, olha, quem está acompanhando a gente, Alessandro Martins, Elizabeth Caldas, Roseli Pereira, Ana Martins, Alexandre Rodrigues, Cristina Sá, Tadeu Santana, Catarina Batista e Ana Batista assistindo com a gente. Muito obrigada, viu, pela companhia aqui no Hashtag Educa. E Isnar Rei, dizendo que Djalma Maranhão está presente no Hashtag Educa. Então, obrigada pela companhia, viu? A gente tem... O cinema tem a possibilidade de promover um reconhecimento de si e do outro? Sim. Como? Uma das coisas que eu busquei quando eu entrei na direção da escola era reconhecer a gente como identidade, era entender quem a gente era, buscar uma linguagem, a gente se conhecer. E eu acho que é onde a gente está caminhando esse ano. Esse ano o nosso Cineclube está dando uma reformulada para o ano que vem a gente vir bem forte e a gente começa a olhar a nossa comunidade. A gente entender da onde a gente vem, o nosso entorno, o quanto os nossos espaços influenciam na nossa vida. Né? Quando eu perguntei, tem alguém aí da União da Ilha, porque a União da Ilha está presente dentro da nossa escola. Então, de certa forma, uma passista que é a nossa aluna agrega valor para a gente. Né? A gente participa de uma mostra de dança que, cara, eu tenho uma dançarina que, poxa, como que ela não é um agente transformador dentro da minha escola? Se ela é um agente transformador dentro da União da Ilha? Né? Se eu tenho um garoto que está lá tocando alguma coisa, por que isso... Se ele é meu aluno e ele toca lá na União da Ilha, por que ele aqui também ele não está brilhando? Então, eu acho que a pegada é essa, a gente desenvolver a gente pequenininho dentro da nossa sala de aula, mas a nossa comunidade inteira. Pierre, a gente falou sobre fazer coletivo, comunidade. Cinema é um trabalho colaborativo, é uma linguagem colaborativa, ela é construída em conjunto, inclusive com quem assiste, né? Sim. Eu acho, na verdade, assim, que o cinema... ele é 50% todos, né? Ele é 50% desde o diretor até a pessoa que está ali ajudando no set de gravação, até a pessoa que vai finalizar o produto e até o espectador. É uma obra conjunta de ponta a ponta, né? Isso é sensacional. Eu acho que isso traz para a gente uma sensação de participação e pertencimento. Quando você assiste uma obra, você percebe isso, não só naquilo que a pessoa que fez o trabalho está dizendo para a gente, mas porque você também está ali dentro. E a gente vai ver como que essa garotada daqui colocou a mão na massa no programa da Multirio, que é o Escola Câmara e Ação. Vamos ver um trechinho? Oi, galera! Eu sou a Rosa, estudando CEP e poeta Cris e Souza. Hoje estou aqui com meus amigos porque vamos participar do programa Escola Câmara Ação! É uma série que mostra vídeos, filmes e animações produzidos pelos alunos das escolas municipais cariocas. E de quebra, vamos saber um pouco mais sobre o incrível mundo do audiovisual. A dor dos judeus trazidos para os campos de concentração, a dor dos negros trazida à força para a senzala, a dor da discriminação e orientação sexual, a dor da rejeição por ter nascido diferente. Hoje o mundo, ele é preconceituoso com tudo. Ele gosta de insinuar, dar a sua opinião, tipo, às vezes se intrometendo demais na vida dos outros. E às vezes ele nunca acaba pensando, cara, como é que essa pessoa se sente? Como é que ela pensa? Vamos abrir espaço para professores da Rede Municipal Carioca que trabalham com o audiovisual com suas turmas. Trabalhar audiovisual na escola é muito bacana, porque transformar esse aluno em protagonista da história dele, ele construiu aquilo ali, aquilo nasceu dele, se transformou no filho dele e agora ele está apresentando para o mundo. É fantástico. Eu me sinto muito feliz quando esse aluno ele se reconhece como produtor de conhecimento.
Você acabou de assistir com a gente aí o programa feito por várias escolas. A gente tem essa série Escola Câmara Ação, mostra várias escolas, assim como o professor produtor também, que são de várias escolas, professores com um trabalho magnífico, da mesma maneira que o pessoal da Conjunto Praia da Bandeira colocou a mão na massa. Para quem quiser, Pierre, a gente encontra na sala de leitura disponível material sobre isso, né? Como é que a Multirio acaba, de alguma maneira, ajudando esse professor a desenvolver o trabalho dele na escola? Bem, nós temos uma publicação, que é essa que eu trouxe aqui, ó, a Escola Entre Mídias, que fala sobre o cineclube nas escolas. Aqui. Pode continuar. A gente recebe essa publicação pelo projeto Cineclube. Então, todas as escolas que são membros do projeto receberam essa publicação. Então, passa lá na sua sala de leitura, professor. De repente, o senhor tem. Isso, e aí tem uma explicação do que é o projeto e de como, um passo a passo, de como o professor pode trazer o projeto para dentro da escola. Eu trouxe também aqui uma outra série que foi produzida na Multirio, que chama Por Trás da Cena, enfim, que nós temos também no portal, e que esse livro aqui, que você também pode encontrar disponível a publicação no portal, ele explica um pouco sobre o que é o fazer cinematográfico, né? Além dos outros produtos que temos lá, que é o ECA, enfim, a gente está trabalhando também na realização de uma outra série sobre o fazer com os alunos, né, que em breve vocês vão assistir também, tanto no canal da Multirio quanto no portal. Enfim, assim, você tem recursos que você pode descobrir no portal, acessando, tem uma infinidade de materiais lá para vocês escolherem, né, o gênero, inclusive, que vocês querem estudar, pesquisar para poder desenvolver uma ideia. A gente tem aqui, olha, um comentário da Lidiane Cardoso, equipe do Conjunto Praia da Bandeira assistindo nossos aluninhos e o nosso diretor adjunto. Temos aí a audiência da escola. Obrigada, viu, professores? Pierre, o que há de novo que você percebe acompanhando o Escola Câmara Ação e outras produções que vêm das escolas para a gente? O que você percebe de novo, de frescor, de curiosidade, que essas produções feitas principalmente com os alunos trazem para o cinema, por exemplo, para o fazer do cinema, a linguagem? Eu acho muito bacana, assim, porque o pessoal que está chegando agora, assim, eles têm uma cabeça diferente, eles estão antenados em outras questões tecnológicas e têm mais facilidade de produzir do que nós tínhamos há um tempo atrás, né? Eles têm os celulares, né, os dispositivos móveis, os tablets. Então, assim, isso facilitou muito com que eles produzissem. As ferramentas mudaram e são mais acessíveis hoje em dia. E eles estão cada vez mais interessados em entender como se apropriar delas para poder produzir conteúdo e subir na rede, criar visibilidade para aquilo que fala sobre eles, né? Para aquilo que representa eles, né? Eu acho que o professor falou aqui também muito bem isso, quando ele estava dizendo da descoberta do que somos, do entorno e de como se trabalha isso do ponto de vista artístico. Ele estava dando um exemplo disso. Pode até complementar a minha resposta aí. Né? Você levou o Cineclube para a praça, né? Você levou o Cineclube para a Lona Cultural. Na Lona Cultural e na Biblioteca do Cocotá também. Eles abriram as portas para a gente sair da sala de aula e conseguir atingir a comunidade. Agora, professor, a gente já está indo para os minutinhos finais, já está no talo, mas dentro dessa sua experiência, que é fantástica, o que deu certo e o que não resolveu muito bem, que ainda pode aprimorar? Eu acho que o cinema dentro da escola é algo que deu certo, já mudou a cara da escola, né? A gente já tem, o audiovisual está se espalhando aos pouquinhos pelo espaço. A gente tem um robô imenso que tem uma televisão na barriga que passa o audiovisual para a gente dentro da nossa escola. E assim, eu não vejo nada que não tenha dado certo. Eu acho que tudo é uma experiência que a gente está caminhando. A gente acerta, erra, a gente às vezes para no momento para repensar como que a gente vai fazer, mas eu só vejo experiência de sucesso. Para quem quiser replicar essa experiência de sucesso que ele está falando, enfim, eu estou animada porque você consegue realmente ver o pertencimento e a participação dos alunos engajados e envolvidos na escola com o cinema. Se você quiser saber mais sobre Cineclube na escola, a gente vai colocar aí nas postagens do Facebook conteúdo para você saber onde procurar, como fazer, como criar o seu Cineclube. O professor também, se quiser colocar mais dados lá nas postagens da gente no Facebook, sim, a gente vai estar alimentando esse conteúdo aí para que você possa levar para a sua escola essa linguagem. Turma,
Muito obrigada por vocês terem vindo. Parabéns pela escola de vocês, pelo projeto de vocês. Viu? Igor está todo sorridente. Muito obrigada mesmo pela participação. Talento, sucesso para vocês todos que querem seguir no audiovisual. A Multirio está aqui para vocês. Quando quiserem, é só procurar. Professor, muito obrigada também. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso no trabalho. Pierre, muito obrigada pela participação e parabéns também, viu? Você que acompanha a gente já sabe, tem mais conteúdo para você, tanto no Facebook quanto no portal da Multirio. Passa lá. Até o próximo programa. Tchau!